Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Thiago Jutsi e venho novamente falar para vocês sobre célula. Esse é mais um resumo sobre células baseado naquela primeira aula, só que agora em forma de mapa mental, ok? O mapa mental é uma estratégia de estudo que você pode fazer aí na sua casa. Tem alguns aplicativos que servem para isso, certo? Eu uso o aplicativo chamado My Mind, que é esse que está em cima aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, tá? Ele é gratuito, né? E é muito bom para fazer mapas mentais, mas eu já fiz um para vocês aqui, certo? Vamos falar rapidamente sobre células. Então, bom, aqui então, as células elas te dão dois caminhos, né? Uma parte falando sobre a teoria celular e outro caminho mostrando as partes básicas da célula. Vamos começar pela parte que fala sobre teoria celular. Andando por aqui, a teoria celular, então, ela é composta de três mandamentos. O primeiro é: todos os organismos são compostos por uma ou mais células. Então, todos os organismos do planeta, todos os seres vivos do planeta, de acordo com a teoria celular, eles são compostos por uma ou mais célula. Esse postulado, né, ele permite a gente classificar os seres vivos como unicelular, pluricelular e também acelular, se o cara não tiver célula, que vai contra o postulado, né? Então, hoje em dia, nós sabemos que existem organismos chamados vírus, certo? E a ciência não sabe ainda se eles são seres vivos ou não são seres vivos. Na verdade, existe uma discussão sobre isso. De qualquer forma, como os vírus não têm células, né, nós classificamos eles como seres acelulares. Quando o ser vivo tem apenas uma célula, nós podemos classificá-lo como unicelular. Exemplos de seres unicelulares: bactérias, protozoários, algumas algas e alguns fungos, né? Algumas espécies de algas e algumas espécies de fungos. Quando o ser vivo tem mais de uma célula, nós classificamos eles como pluricelular, certo? Ou multicelular. Exemplos são algumas espécies de algas, algumas espécies de fungos, todos os animais e todos os vegetais. Para ser animal ou vegetal, tem que ser pluricelular. Beleza, então esse foi o primeiro postulado da teoria celular. O segundo postulado da teoria celular é: as células são a unidade básica da estrutura e organização dos seres vivos, ok? Então podemos classificar as células também como procariontes ou eucariontes, tá vendo? O que são células procariontes? São células que não apresentam membrana nuclear, logo não têm um núcleo individualizado e não apresentam organelas membranosas. Esses caras são chamados procariontes. As células eucariontes apresentam membrana nuclear, formam núcleo, né? E apresentam organelas membranosas, beleza? Essa é a diferença de células procariontes para células eucariontes, ok? Exemplos de células procariontes são as células das bactérias, beleza? Exemplo de células eucariontes: protozoários, algas, fungos, animais, vegetais e tudo mais. Beleza. Esse foi o segundo postulado da teoria celular. Andando mais aqui, né, no esquema, o terceiro postulado da teoria celular diz que todas as células se originam de uma célula pré-existente. Então, isso significa que toda célula se forma a partir de uma célula que já existia, beleza? Quando o espermatozoide se une ao óvulo, ele forma uma primeira célula do ser humano, chamada célula ovo. E a partir dessa célula, essa célula vai se duplicar, se duplicar, se duplicar, se duplicar e originar todas as células do seu corpo, beleza? Em algumas fases dessa duplicação celular, dessa multiplicação celular, as células se especializam, né, e vão virando células de pele, células de ossos, células sanguíneas e tudo mais, ok? Mas todas elas vêm de uma célula que já existia, ok? E aí, quando as células aqui se unem, elas formam tecidos, né? Então, células semelhantes que desempenham uma função formam tecidos. Tecidos, quando se unem para desempenhar uma determinada função, nós chamamos de órgão. Por exemplo, o estômago é um órgão que tem tecido sanguíneo, né? Que tem tecido nervoso e por aí vai, beleza? Tem vários tecidos. E desempenha a função da digestão, né? Então são vários tecidos ajudando na digestão, formando um órgão. Quando os órgãos se unem para determinada função, nós chamamos esses órgãos de sistemas, né? Então, por exemplo, estômago, fígado, pâncreas, intestino, esses órgãos se unem e formam o sistema digestório, um exemplo de sistema, né?
e o conjunto de todos os sistemas nós chamamos de organismo, ok? Então, quando você fala organismo, você está levando em consideração todos os sistemas daquele ser. Vamos voltar, então, no nosso esquema, no nosso mapa mental. Vamos voltar aqui. Vamos para o outro lado, né? Partes básicas da célula, né? Número 1, membrana celular. É a parte mais externa da célula, né? Qual é a função da membrana celular? Ela é responsável pela seleção do que entra e do que sai da célula. Segunda parte, citoplasma. É a parte de dentro da célula, certo? É uma solução onde estão as organelas celulares e onde ocorrem reações químicas. O que são organelas celulares? Pequenos órgãos da célula, cada um desempenha uma função para a célula, beleza? Tem organela que vai produzir energia, tem organela que vai produzir proteína, beleza? Tem organela que vai fazer digestão celular e por aí vai. Terceira parte básica da célula é o núcleo. E qual é a função? Abriga o DNA da célula e comanda todas as funções da célula. O núcleo da célula é o centro de controle da célula, ok? Então, esse é um mapa mental sobre células que eu estou disponibilizando para vocês no link abaixo, certo? E para você entender melhor esse mapa mental, você precisa ver o vídeo explicativo, né, sobre células, o primeiro vídeo explicativo sobre célula. Beleza? Então, é isso aí. Grande abraço e até a próxima. Beijão!